Isso é muito bom saber. O mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, verso 17, Ministério Pão Vivo. Mais uma etapa de conhecimento, de revelação da palavra do Senhor. Nesse tema que nós estamos abordando já há alguns dias sobre a encarnação, a nossa jornada ainda é longa, a partir da promessa que Jesus fez aos discípulos nos seus últimos dias que antecediam a sua crucificação. Lembre que em João 14, verso 16, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros." A partir daí, existe centenas de provas então sobejas, que não existe distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo apenas são títulos do mesmo Deus. A gente está vendo e em cada vídeo haverá um aprofundamento maior de que esse outro Consolador que Jesus prometeu, na realidade, era Ele mesmo numa outra manifestação, cuja vinda, conforme ele disse, voltarei para vós outros. Essa manifestação, essa vinda, aconteceu no dia do Pentecoste. Ele veio, ele voltou como o Espírito Santo. Nós, nesse aprofundamento teológico que a gente vai seguir à risca, vamos aprender. Lembre que lá no capítulo 12 de Mateus, no verso 31, quando Jesus falou para os discípulos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, cuja blasfêmia, cujo pecado, Jesus disse que não existe perdão. Nesse ensinamento, quando desse ensinamento, ele falou algo complexo. Aliás, parece complexo quando nós não temos a revelação de Deus. Por quê? Note que ele disse, Mateus 12, 32, ele disse assim: se alguém disser alguma palavra contra o Filho, isto é,
contra mim mesmo. Aliás, contra o Filho do Homem. Ele foi específico. Essa palavra dita contra o Filho do Homem será perdoada. Mas se alguém proferir qualquer palavra contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Incrível. Parece que aqui, né? Parece não. Ele se colocou numa posição abaixo do Espírito Santo. Ele colocou naquilo que ele vai dizer dentro do seu plano de ensinamento, lá em João 14, 28, ele declarou que ele disse assim, olha, se vós me conhecesseis, ficaríeis felizes de saberem que eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. É bom saber que Jesus aqui não estava se colocando como um semideus, como alguém usa desse texto e questiona a divindade de Jesus. Ensina que Jesus era simplesmente um grande mestre, uma emanação e absurdos. Não, Jesus não estava se eximindo da sua divindade. Ele estava destacando a sua humanidade. Lembre-se que nesse ensinamento jamais negaremos a divindade de Jesus. Jesus era, ao mesmo tempo, Deus e homem. Deus, porque ele foi gerado pelo próprio Deus. Ele foi gerado, esse homem que nasceu da Virgem Maria, ele foi gerado pelo próprio Deus. Como ele foi gerado no ventre de uma mulher, então ele tinha as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, nós temos que ter uma profunda revelação que, às vezes, Jesus falava como Deus e, às vezes, ele falava como homem, como mestre, como ensinador. E, lembre, por exemplo, Mateus 24, 35, quando ele estava falando de sua volta, ele disse, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai que está nos céus. Olha, é claro que Jesus aqui, ele disse que não sabia da sua volta como homem. Como homem, ele, na sua natureza humana, como eu não sei
o dia que ele vai voltar, como homem, ele também não sabia. Mas, como Deus, ele sabia. Ele mesmo disse que sabia de todas as coisas. Então, quando ele disse que blasfemar ou falar qualquer palavra contra ele era passivo de perdão, porque ele era o Filho do homem. Ele era homem, mas falar palavras contra o Espírito Santo, isso não teria perdão, porque falar contra o Espírito Santo era falar contra o próprio Deus. Então, é só você voltar a alguns versos no texto de Mateus 12 e você vai ver por que ele falou isso. Jesus tinha feito um grande milagre. Ele expulsou o demônio de um moço que, além de endemoniado, ele era cego e surdo. Então, o milagre foi grande demais. Eles, ao invés de glorificar a Deus pelo milagre, eles disseram, nada a admirar. Simplesmente ele fez isso, ele faz isso pelo chefe dos demônios. Misericórdia! Era Deus que tinha operado. Era Deus que tinha entrado em ação e curado o moço. E eles fizeram uma inversão de valores. Glorificaram, ao invés de glorificar a Deus, glorificaram ao diabo. Olha, temos que ter discernimento aqui. Temos que ter espírito de revelação. Ver aqui a distinção na questão ministerial. Eu estou falando como vocês, como filho do homem. Podem falar de mim como homem, mas não falem do Espírito Santo, que ele é Deus na sua inteireza. Isso é blasfêmia, vocês não terão perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. A gente vai continuar mostrando essas questões que são lindas e dependem não de decorar dogmas de denominação, mas depende de termos o espírito de revelação para entendermos tudo isso. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.